Continuando a aula, como eu já disse para vocês, primeiro o desenvolvimento de produtos notáveis. Produtos notáveis são polinômios, já não são? Só que eles são polinômios que eles têm uma repetição, ali um grau de repetição nos seus termos e nos seus desenvolvimentos, por isso que a gente volta para esse nome de serem notáveis, certo? Ou seja, eles têm uma notoriedade por essa repetição. Agora a gente vai para uma parte importante, que talvez seja a parte mais abordada para vocês, tá bom? Porque é o que é mais interessante, gente. Só o desenvolvimento já fica muito fácil para o primeiro ano. Então, obviamente, trabalhar com fatoração vai ser muito mais interessante para os professores, tá certo? Então, vamos lá. Para fatorar, a gente tem algumas técnicas. E aí, a gente vai colocar aqui as mais importantes para vocês. Primeira delas é o fator comum em evidência, ou a gente pode chamar apenas de evidência. Fatoração por evidência. A fatoração por evidência, ela não tem limite de termos. Jana, eu posso ter 15 termos se eu quiser? Ele vai fazer essa aplicação? O professor vai fazer essa aplicação na prova? Não, porque não vai ser inteligente da parte dele fazer isso. Mas é independente do número de termos aqui. Se você tiver 5, 6 termos, desde que nesses termos se encontre um fator comum, você vai poder fazer evidência, certo? E existem níveis de fatorações. Eu não vi isso em nenhuma prova antiga, mas já vi em vestibulares. Existem níveis de fatorações onde você primeiro faz uma evidência e aí depois que você faz essa evidência, você precisa fazer outra fatoração. Às vezes um trinômio, às vezes um produto da soma pela diferença, certo? Mas a primeira coisa que você vai procurar, quando você vir que uma questão ela é de fatoração, é procurar fazer evidência. Então, a primeira coisa que você vai procurar é o fator comum. Existe um fator comum? Então, primeiro, procura o fator comum, se ele existe. Existindo esse fator comum, evidencia esse fator comum, e aí a gente vai fazendo como se fosse uma divisão. Quem tiver dúvida de como fazer, eu vou jogar aqui 2 exemplos meus básicos, mas quem tiver dúvida de como fazer, faz como se fosse uma divisão. Então, vamos lá. Vamos supor que eu faça aqui, ó, mx mais nx, certo? Eu vou olhar para os dois termos. Aqui, facinho, são só 2 termos. Então, aqui eu tenho x no primeiro termo, x no segundo termo. Se houver alguma dúvida, coloca o x em evidência. Depois de colocar esse x em evidência, faz como se fosse uma divisão, ó. mx, que é esse primeiro termo aqui, faz ele dividido pelo fator de evidência, dividido por x. mx dividido por x vai me sobrar m. Então, dentro do parêntese, sobra m. Se eu fizer a divisão aqui do nx do mesmo jeito, nx dividido por x vai me sobrar n, fecho o parêntese, evidenciei. Jana, só acontece em 2 termos? Não, como eu já disse, pode acontecer em outros. E podem vir termos onde a gente também tenha o coeficiente numérico como fator de evidência. Por exemplo, se eu jogar aqui, ó, 2x2 mais 4ax, certo? Então, aqui, além do x, que eu já enxergo que aqui tem x ao quadrado e aqui tem x também no segundo termo, eu vou entender também que nesse coeficiente numérico eu tenho 2 e 4. Então, entre 2 e 4, quem é o maior divisor entre eles? Aqui eu vou ter que procurar um terceiro. Maior divisor comum entre eles? O 2. Então, o 2 já é um fator de evidência. Vou procurar agora na parte literal se existe também um fator de evidência. Entre o x2 e o x é o fator de evidência. Coloquei ele aqui na frente. 2x2 dividido por 2x, me sobra x como resultado. 4ax dividido por 2x, eu faço 4 dividido por 2, que vai me dar 2. Ax dividido por x, que vai me dar a. Fechei parênteses, evidenciei. Esse daqui é o básico da evidência. Agora, para o próximo que a gente vai para um agrupamento, certo? Eu prefiro que vocês sempre pensem que o agrupamento ele é uma continuação de uma evidência. Só que agora é como se eu fizesse 2 evidências seguidas. Eu vou explicar isso nos exemplos, tá bom? Então, vamos lá para esse exemplo aqui, ó. mx mais 3nx mais my mais 3ny. Aqui a gente poderia fazer de 2 formas. Pode evidenciar um ou outro. Entenda, a ordem desses fatores não vai alterar o final, tá? O produto final, que seria a multiplicação final. Aqui, a primeira coisa que você vai ver é se existe um fator comum para todos. Jana, aqui tem M, nesse daqui tem M, aqui tem X, nesse daqui tem X, mas não existe um único fator que se repita para todos. Ou seja, por que a gente vai chamar de agrupamento?
Porque eu vou fazer uma fatoração de 2 a 2, tá? Então, entre esses primeiros dois termos, deixa eu colocar aqui um pouquinho maior, até me facilita. mx mais 3nx mais my mais 3ny, certo? Então, aqui vou agrupar de 2 a 2. Primeiro esses dois, depois esses dois aqui. Nesses primeiros dois termos, eu vou procurar o fator de evidência. Ó. Já vi aqui que eu tenho x, já vi também aqui que eu tenho x. Então, só tem ele. Vou colocar aqui o x em evidência. mx dividido por x, me sobra m. Mais 3nx dividido por x, me sobra 3n. Isso daqui vai somar com entre my e 3ny, eu estou prestando atenção que agora eu tenho y como evidência. Então, vou colocar aqui o y em evidência, que vai multiplicar my dividido por y, me sobra m, mais 3ny dividido por y, me sobra 3n. O que a gente precisa prestar atenção agora? Eu tenho dois fatores de soma. Esse é o meu primeiro fator de soma, esse é o meu segundo fator de soma. Prestem atenção no detalhe, eu vou aqui evidenciar para vocês. Está vendo que isso aqui é uma multiplicação? E é uma multiplicação por todo um parêntese. Aqui eu tenho mais uma vez o mesmo parêntese sendo repetido. Ou seja, esse parêntese é como se ele agora fosse o meu fator de evidência. Porque no primeiro termo ele acontece completinho fechado, no segundo termo ele também acontece completo fechado. Então, vou colocar agora aqui, ó, m mais 3n em evidência. Se eu pego todo esse primeiro fator e divido por esse parênteses m mais 3n, vai me sobrar aqui x. Se eu pego todo esse segundo fator aqui, o segundo termo, e divido por m mais 3n, por todo parênteses, vai me sobrar y. Esse é o meu resultado final, tá? Agrupamento, Jana, quando é que acontece? Ele acontece quando a gente tem uma quantidade de fatores pares. Normalmente com 4, mas já cheguei a ver em algumas situações com 6. O mais comum é que venham 4 termos. Então, a evidência, ela não tem um número de termos definidos, normalmente ela vem ali de 2, 3 ou 4, mas o agrupamento, dificilmente ele vai ser feito, aliás, dificilmente não, ele não vai ser feito com fator ímpar, tá? Porque vai dar muita confusão. Então, ele vai ser feito sempre com fatores pares, ou 4 ou 6, que são os mais comuns, certo? Lembra quando a gente, então, desenvolveu, no início da nossa aula, a parte de produto notável, onde eu fiz A mais B vezes A mais B, ou A menos B vezes A menos B, né? Que era o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Se vocês voltarem o vídeo, vocês vão lembrar que eu disse que no desenvolvimento desse quadrado da soma ou da diferença, a gente tinha como resultado um trinômio. Então, se vocês olharem 3 termos, primeira coisa, olha se tem evidência. Se não tiver evidência, vocês já vão automaticamente colocar a cabeça de vocês que essa fatoração vai ser feita por trinômio. É o mais provável de acontecer. Então, vamos lá. A gente viu o desenvolvimento do produto, né, do quadrado da soma e do quadrado da diferença. Quando eu olho para um trinômio como esse daqui, esse da letra A primeira coisa que eu tenho que prestar atenção é, Jana, ele está em ordem. O que é que seria a ordem? x2, x e o termo independente de x, tá? Se vier um x4, x4, x2, mas coloque as potências em ordem. Não façam se não colocar a potência em ordem. Se não colocar a potência em ordem, pode dar uma confusão no tamanho do mundo, você não vai resolver nada, certo? Então, coloquei em ordem. Então, o primeiro termo que vem, ele é a maior potência, x2, depois o de x, depois mais ninguém. 3 termos. Jana, qual vai ser a minha conferida, né? Como é que eu vou conferir que esse trinômio aqui, ele é um trinômio do quadrado perfeito? Porque existem outros trinômios, sim, mas esse aqui é um trinômio do quadrado perfeito. Você vai prestar atenção no primeiro termo e no último termo, certo? Você vai tirar a raiz quadrada desses termos. Então, vamos lá. A raiz de x2 e você vai tirar aqui a raiz de 9, tá? A raiz de x2 é x. A raiz de 9 é 3. Agora, o que é que eu faço para poder conferir? No meu termo do meio, vou mudar aqui até a caneta de cor. Nesse meu termozinho do meio, eu tenho que conferir se esse termo aqui ele vai ser 2 vezes
o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x vezes 3. Ele tem que dar como resultado 6x. E, de fato, o resultado dele é 6x. Jana, então como é que eu vou fazer? Eu já descobri a raiz quadrada e eu já descobri a raiz quadrada. E eu conferi que o termo do meio, de fato, é 2 vezes o primeiro termo, esse x, vezes o segundo. Logo, eu cheguei à conclusão que sim, isso daqui é um trinômio. Como é que eu escrevo esse resultado? Pego as raízes quadradas, ó, x, presto atenção no sinal que está aqui no meio, que é positivo, x mais 3 ao quadrado é o meu resultado, certo? Para o segundo exemplo, a gente vem agora aqui com mais uma vez um trinômio, está na ordem, Jana, x2, aqui o x já foi colocado. Aí você pode pensar, mas Jana, o y aqui está ao quadrado. Escolha um termo para que você coloque ele em ordem decrescente na situação de potência. Então, se você escolher o x, normalmente vai ser ele, tá? A dica já é essa, normalmente vai ser ele. Coloca o x ao quadrado e o segundo termo, o x elevado a 1, e o último termo que não tem x. Poderia fazer isso com y? Poderia. Agora tem o x como padrão, que vai ser mais fácil, enfim. A ou B ou qualquer outro termo que venha primeiro e sei lá, em ordem alfabética. Pode ser a maneira que você vai adotar, tá? Mas eles não vão complicar muito em relação a isso daqui, não. Então, vou prestar atenção no primeiro termo e no último termo. Raiz quadrada de x2 e vou ter que fazer também a raiz quadrada de 9y ao quadrado. Só puxar aqui essa raiz para poder ficar direitinho. Raiz quadrada de x2, x. Raiz quadrada de 9y2, 3y. Já consegui as raízes quadradas, consegui tirar, ótimo, excelente. O que é que agora eu tenho que conferir? O termo do meio. Então, para conferir o termo do meio, eu estou vendo aqui já uma subtração. Ou seja, se de fato ele for um trinômio do quadrado perfeito, eu já tenho que entender que o resultado dele vai ser uma subtração. Esse termo do meio tem que ser 2 vezes o primeiro, x, vezes o segundo, 3y. Então, aqui eu vou ter 2 vezes x vezes 3y, isso daqui tem que dar 6xy. E, de fato, ele deu 6xy, só que com o sinal negativo. Então, se ele me deu sinal negativo, a maneira de voltar para a fatoração ficaria x menos 3y ao quadrado. Se houver alguma dúvida quanto a esse resultado, vocês podem mais uma vez desenvolver esse parênteses aqui, certo? Se fizer o desenvolvimento, vai dar certinho o trinômio que já tinha ali como resultado. Na sequência, a gente vai para a diferença de 2 quadrados, que é o penúltimo que a gente vai trabalhar aqui com uma fatoração de notáveis, certo? Na diferença de 2 quadrados, quando a gente desenvolveu ali no desenvolvimento de produtos notáveis, vocês viram que a multiplicação de um parênteses, de uma soma, pelos mesmos fatores de uma diferença, o produto delas deu o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, aqui vocês estão vendo que o resultado, ele me dá 2 termos em subtração. Então, voltando ao que eu já estava dizendo no início da aula, evidência, não existe limite, tá? Agrupamento, normalmente de 4 a 6, pode ser de 8, se ele quiser dificultar muito, duvido que aconteça. Ou 4 ou 6 fatores, vocês vão fazer agrupamento. Trinômio, 3 termos. E a diferença de 2 quadrados, vocês vão para 2 termos aqui. Então, como é que eu vou olhar, Jana? Prestei atenção, tá aqui, eu vi 2 termos. Qual vai ser o meu pensamento em relação a eles? Quando é que eu vou pensar em fazer a diferença de 2 quadrados aqui? Você vai ter que pensar aqui quando você vir que esse termozinho, aliás, que esse sinal aqui do meio, ele é uma subtração. Se você prestar atenção que esse sinal do meio é subtração, você vai conferir se esses termos estão elevados ao quadrado. Então, prestar atenção na minha subtração, vou agora fazer a raiz quadrada de 9x2. Raiz quadrada de 9x2, raiz de 9, 3, raiz de x2, x, certo? Raiz de 25, a gente já sabe essa daqui, mais rapidinho, raiz de 25 vale 5. Então, de fato, esses 2 fatores aqui, esses 2 termos dessa subtração, eles têm como tirar a raiz quadrada. Ou seja, como é que essa subtração ela foi obtida? Ela foi obtida pela multiplicação, ou seja, pelo produto de 3x mais 5, pelo produto da soma, pelo produto
da diferença. Jana, eles devem pedir esse tipo de questão só para a gente fazer a fatoração? Com toda certeza não, tá? A prova de vocês, de fato, é uma prova mais elaborada. Dificilmente são fatorações assim mais simples, muitas vezes eles vão fazer relações, mas nos exercícios que a gente vai ver, eu coloquei um exemplo como esse, no material também que a gente preparou para vocês. Mais uma vez, relembrando, quem quiser o material, entra no Instagram, @alendaula1, manda uma mensagem no privado e pede lá, João Pedro, manda o material para o meu e-mail, por favor, que a gente vai mandar esse material só de questões baseadas em provas antigas, questões de vestibulares, enfim, um apanhado bem legal que a gente está preparando, certo? Só ir lá e pedir para ele. Então, esse é o resultado. 3x mais 5, que multiplica 3x menos 5. Por fim, a gente vai para o cubo perfeito. Eu, Janaína, acho esse daqui o mais chatinho de todos de ser feito. Cai muito, Jana. Nas provas anteriores, não. Na do ano passado, não. Como a matéria mudou um pouco em termos de ensino médio para vocês, né, pela adoção de novas apostilas desde o ano passado, enfim, não vi muito nas outras provas. Eles preferem os desenvolvimentos anteriores, as fatorações anteriores, certo? Mas não vi muito nas outras provas, não. De qualquer forma, a gente precisa saber, porque vai que. Mais uma vez, relembrando o que eu falei quando a gente fez o desenvolvimento de produtos notáveis. Quando a gente fez o desenvolvimento, eu falei, quando for ao cubo, vai me dar um polinômio de 4 termos. Então, tá aqui meu polinômio de 4 termos, certo? Opa, não mais que de repente apareço aqui com outra roupa, não é mesmo? Em outro dia. A gente precisou corrigir, tá, gente? Uma falhinha que teve na gravação. E aí eu fiz agora essa gravação em outro dia, tá bom? Mas vamos lá concluir a parte de cubo perfeito, ó. Nos polinômios, A3 mais 3A2B mais 3AB2 mais B3 e A3 menos 3A2B mais 3AB2 menos B3 resultam do produto notável do tipo A mais B elevado a 3 e A menos B elevado a 3, como já fiz a explicação agora no início da aula, tá bom? Vamos lá então para a fatoração. Vamos pensar o seguinte: se eu tenho esse primeiro termo ao cubo, na hora de fatorar, eu já não vou mais atrás de uma raiz quadrada, eu tenho que ir atrás de uma raiz cúbica. Se o meu último termo também está ao cubo, eu também preciso ir atrás de uma raiz cúbica. Porque se vocês prestarem atenção, o termo da soma, tanto o termo da soma, né, e também o termo aqui da subtração, eles foram tirados do desenvolvimento, né? A gente pegou a forma simples, a gente desenvolveu todo o produto notável. O final desse produto notável, ele me deu esses termos aqui dentro dos parênteses ao cubo. Óbvio, então, que eu vou tirar a raiz cúbica, certo? Jana, como é que eu confiro? Primeira coisa, para o cubo perfeito eu vou ter 4 termos, certo? Nesse polinômio. Então, primeiro termo, segundo, terceiro e quarto. Sempre ordenem o grau das potências. Então, x3, x2, x e o termo independente de x, aquele que não tem, certo? Jana, como é que eu faço? Vou descer aqui um pouquinho para vocês, para poder ficar melhor. Como é que eu faço para poder conferir? Bom, coloquei na ordem, vou então agora tirar a raiz cúbica desse termo. Raiz cúbica de x3 e tenho também que tirar a raiz cúbica do último termo, que é o 8. Raiz cúbica de x3, x é possível tirar. Raiz cúbica de 8 também é possível tirar, que é 2. O que é que me resta aos termos do meio? Resta conferir se eles obedecem a essa regra aqui, de ser o triplo do primeiro termo ao quadrado vezes o segundo, e o segundo termo aqui, né, o outro termo do meio, ser o triplo do primeiro termo vezes o segundo ao quadrado. Vamos lá então dar essa conferida. Ó. Em 6x aqui, isso aqui tem que ser 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo. Então, isso daqui de fato dá 6x2. Ok, conferir. Vamos então agora para o 12x. Isso daqui tem que ser 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo ao quadrado. Esse daqui dá 4 como resultado, 3 vezes 4, isso aqui de fato vai me dar 12x. Jana, então como é que eu fico com a forma fatorada? Aqui eu vou ficar com x, tá vendo que todos os termos eles são positivos. X mais 2 elevado ao cubo. Tudo bem? Na subtração,
O que é que eu preciso prestar atenção para poder entender que esse termo, na forma fatorada, ele vai me dar uma subtração? Olhou para a sequência, eu tenho 4 termos. Eu tenho como ordená-los desde um cubo a um quadrado elevado à potência 1 e um termo independente. Fiz a ordenação. Primeiro termo, segundo, terceiro e quarto. Vou então olhar para o primeiro, a raiz cúbica desse termo aqui. E vou olhar para o último termo também, que era a raiz cúbica, independente de sinal, tá certo? Raiz cúbica também desse daqui. Bom, raiz cúbica de A elevado ao cubo é A, raiz cúbica de 27, 3, certo? Se tiver alguma dúvida, fatora o próprio termo. Se você fatorar aqui o 27, você vai ver que ele vai dividir por 3, dá 9, divide por 3 de novo, dá 3, divide por 3 de novo, dá 1. Isso daqui fica 3 elevado a 3, para poder ficar mais fácil para vocês. Bom, achei as raízes cúbicas. Jana, o que é que eu vou fazer agora? Vamos conferir esses termos aqui do meio da sequência. Então, para poder conferir o 9a2, ele tem que ser o triplo do primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo. Então, aqui eu vou ter 9a2. Agora, nesse daqui, no 27, ele tem que ser o triplo do primeiro termo, aqui multiplicação, multiplicado pelo quadrado do segundo. 3 elevado a 2 dá 9. 9 vezes 3, de fato, isso daqui dá 27A. Jana, o que é que eu vou me apegar então agora aqui, ó? Lembra que para o desenvolvimento do cubo de uma subtração, a gente fica com o primeiro, o sinal, né, do A3, ele é positivo, o segundo sinal ele é negativo, o terceiro sinal é positivo e o quarto sinal aqui negativo. Aí eu posso afirmar que isso daqui, na forma fatorada, vai ser A menos 3 elevado ao cubo, certo? Esses exercícios, lembre-se sempre, todos baseados em provas, tá bom, gente?